Continuidade, eu vou chamar a Giovana. Qualquer dúvida será respondida no final. Agora vamos dar continuidade com financiamento com a Flávia. Bom dia. Antes de tudo, eu gostaria de saber, alguém aqui sabe definir financiamento? Bom, o financiamento ele é um contrato de parcelamento que é feito através de alguma compra que você realize. Seja ela de um imóvel, de um automóvel ou até mesmo um carnê das Casas Bahia. Hoje nós vamos focar no financiamento de automóveis. No Brasil, mais da metade dos financiamentos que são realizados são em venda de carros. Tá? É a forma mais utilizada para comprar um veículo novo ou usado. As três modalidades mais utilizadas para se fazer um financiamento são o crédito direto ao consumidor, que é o CDC, o leasing e o consórcio. Crédito direto ao consumidor. Neste caso, o consumidor ele vai abrir um contrato com um banco para poder fazer o empréstimo do valor para fazer a compra do carro. Neste caso, o carro fica em posse do cliente, porém, até o término do pagamento de todas as parcelas, o carro fica ligado ao banco e o cliente só passa a ser dono deste carro quando todas as parcelas estão pagas. O benefício é que o CDC é a forma mais usada hoje e é a mais fácil de se adquirir em crédito. Temos agora o leasing. O leasing ele é o arrendamento mercantil. Neste caso, o cliente ele vai fazer o aluguel do carro pela financiadora. Neste caso, o carro ele vai ficar sim em posse do cliente, porém até o término do pagamento das parcelas, o carro ficará em nome da financiadora. E o cliente só passa a ser dono deste carro quando ele faz o pagamento de todas as parcelas. Neste caso, existe a possibilidade de, se o cliente não efetuar o pagamento das parcelas, o carro ser retomado pela financiadora e o cliente perder o direito do carro e de tudo que ele já pagou até o momento. E aí, aqui são as etapas, né? O cliente, que é quem deseja comprar o carro, a revenda, que é a loja na qual ele vai buscar, e o banco que vai credenciar este pagamento. E aí o caso do consórcio. No consórcio, o cliente ele participa de um grupo onde as pessoas todas estão interessadas em fazer a compra de um carro, porém, eles fazem o pagamento das parcelas para a financiadora e eles só recebem o carro caso sejam sorteados. Esse sorteio costuma ser feito entre uma vez a duas por mês. E no caso do consórcio, se o cliente não faz o pagamento, ele não participa dos sorteios. E aí, o prazo que ele fica sem participar fica por conta da financiadora. Como eu falei agora, né? No caso do CDC, caso não faça o pagamento, o nome será restrito, porém o carro ele não será preso, não será devolvido de maneira nenhuma. No leasing, se não houver o pagamento, a financeira pode retomar o carro e no consórcio o cliente deixa de participar dos sorteios, fazendo o pagamento das parcelas, podendo não receber o prêmio. E aqui eu vou falar um pouco das taxas de juros. O financiamento, como o cartão de crédito foi falado há pouco, ele tem juros por parcela. Os juros eles são escolhidos de acordo com a financiadora. Não são juros baratos, o valor do carro costuma subir bastante. E existe ainda o IOF. O IOF ele é o Imposto sobre Operações Financeiras, é um imposto dado pelo governo. Ele é obrigatório em qualquer tipo de financiamento, seja de fatura, seja de carro, de imóvel ou o que for.
e o valor varia de acordo com o com o financiado. Para dar continuidade agora, eu vou chamar a Suelen para falar um pouco para vocês as dicas aí de como fazer ou não fazer um financiamento. Bom, eu vou estar falando um pouquinho para vocês das vantagens e desvantagens de se utilizar o financiamento e algumas dicas que vocês podem seguir. Tentar dar o maior valor de entrada possível. Por exemplo, vocês compram um carro de 30 mil reais. Vocês dão de entrada 5 mil, que é o valor que vocês podem dar no momento, e vão sobrar 25 mil que vocês vão parcelar. Quanto maior a entrada você der, menor parcelas vão ter, consequentemente, menor juros também vão correr nessas parcelas. Então, vocês não vão pagar tantos juros. Peça isenção da TAC. Isso sempre funciona para financiamento de veículos. A TAC é a taxa de abertura de crédito que algumas empresas cobram, além dos juros que sempre são cobrados. Essas empresas cobram essa taxa pela abertura do seu crédito nela, se você não possuir. Então, peça a isenção que você tem direito. Pesquise as taxas do financiamento do veículo em vários bancos, porque você pode achar um banco que tenha a menor taxa, consequentemente, vocês pouparão mais no bolso de vocês. Não pague o financiamento de veículo em mais do que 24 meses, porque isso também vai ajudar, porque quanto menor for as parcelas, menos juros vocês vão pagar sobre elas. Vocês estão dizendo que a taxa é zero, procure outra concessionária da marca e diga que você não quer financiar o veículo, que você quer pagar à vista e veja como o preço muda. Jamais atrase uma parcela do financiamento do veículo, porque ao atrasar uma delas, vocês vão receber mais juros além do que vocês já pagam e também correrão risco de pagar multa, dependendo da quantidade de dias que vocês atrasarem. Os benefícios de se utilizar o financiamento. É um produto flexível a prazos. Se você não tem um total do valor do bem que você quer comprar, você pode financiar, que vai ter várias prestações, e isso você pode pagar aos poucos. É de fácil obtenção, porque assim que você financia, assina o contrato, você já recebe o bem e depois você vai pagar as parcelas. Em geral, as taxas de juros são menores que a de crédito pessoal e geralmente não tem flexibilidade de taxas em relação a bons cadastros. O crédito é aprovado com base no sistema de crédito. Alguns cuidados que vocês devem tomar também no financiamento. Leia o contrato antes de assinar. Isso é de extrema importância, porque assim vocês ficam a par de cada detalhe que vocês estão se propondo a fazer, tudo que vai constar no contrato, é o que você deverá mensalmente realizar, que no caso são as parcelas, você deve quitar, você fica a par de todas as taxas que serão cobradas a mais sobre o valor que será dividido, e vocês têm menos chance de correr algum erro, vocês não ficarem sabendo de alguma coisa que por um acaso foi cobrado, vocês já estão a par de tudo. Pesquise taxas de juros em estabelecimentos similares para comparar e ver se não está tendo algum erro em alguma delas. O Código de Defesa do Consumidor exige que os estabelecimentos informem exatamente os juros que estão sendo cobrados do cliente, exija seus direitos. Isso também é de extrema importância, estar a par de todos os seus direitos, de todas as taxas que serão cobradas, para não correr risco de vocês sofrerem algum tipo de roubo, deles cobrarem a mais, e vocês já sabem, estão cientes e não vão pagar pelo valor que não é necessário. Compare as condições dos diversos prazos possíveis, não apenas no valor da prestação, também no valor dos juros pagos.
esse é o exemplo de financiamento pelo CDC. Vocês podem estar olhando a tabela, que no caso são as prestações, o valor do financiamento, as prestações que serão pagas, o valor total, o total de juros pagos. E as vantagens e desvantagens de se utilizar o financiamento. As vantagens é que você leva o produto na hora, assim que você assinou o contrato, você já adquire o produto e depois você paga as prestações. Você pode dar uma entrada pequena ou nem dar entrada. Se você não tiver um dinheiro para dar entrada, você pode financiar e parcelar o valor total do bem. As prestações são fixas, todo mês você pagará o mesmo valor das prestações, a não ser que ocorra um atraso no pagamento, que vai ocorrer os juros e talvez as multas. E na não quitação, na quitação do valor total, os juros serão excluídos, ou seja, se você financiou, deu entrada, começou a pagar algumas parcelas, mas já tem o dinheiro para pagar o resto de todas elas, você pode quitar o resto da dívida e os juros que seriam cobrados nas demais prestações serão eliminados. As desvantagens é que os juros são altos, isso varia de banco para banco, tem bancos que cobram juros mais altos e outros que cobram juros mais baixos. Você pode pesquisar e ver qual melhor se encaixa no seu bolso. O bem fica alienado, há uma burocracia para a aprovação de crédito. As parcelas atrasadas geram juros e multas e, dependendo da quantidade de parcelas que você atrasou, o bem pode ser retomado novamente pelo banco. E como financiar de acordo com a renda? O financiamento varia de pessoa para pessoa. Você deve procurar uma forma de financiar que melhor se encaixe com o seu bolso. Como já foi dito antes, se você puder dar uma entrada no valor alto, é bem melhor, porque as parcelas serão menores e os juros também não terão tantos. E a depreciação de valores é que ocorre em vários tipos de bens. No carro, por exemplo, que é o bem que a gente está estudando, assim que você compra, saindo da loja, ele já decai o preço que ele vale, ele já sofre uma depreciação. Isso é natural. Então, se você for revender ou vender o carro, ele não valerá o mesmo preço que você pagou nele. Agora, para dar continuidade, eu vou chamar a Natália. Pessoal, quem aqui sempre quis comprar um carro? Alguém quer fazer a simulação de como seria o financiamento? Sobe aqui, por favor. Bom dia. Qual é o seu nome? Qual é a sua renda? Tem que ser de acordo com a minha renda? Não pode ser de acordo com o meu valor mais ou menos disponível hoje atualmente? Mais ou menos uns 28.500. Tem uma coisa para mim? Temos um carro da Nissan, que custa 28.500. A taxa para as parcelas, pelo que a gente tem pesquisado, é de 0,0093. Dá para fazer em várias vezes. Em quantas parcelas você vai fazer? O máximo. A gente pode fazer em 60 vezes. Você quer dar entrada? 3.500 seria o ideal, porque aí para parcelar seria 25.000, daria menos o valor de cada parcela. Somente 60 calculados. Ou não. 28.500. 0,0093, 60,
3.500, 3.500, e total financiado 25.000. Então, cada parcela saiu R$ 620,94. O total de juros foi de 12.316,14. E o total do veículo vai ser de 37.316,14. Dá quase 10 mil a mais. Mas infelizmente, de acordo com a minha realidade atual, as minhas condições, seria isso mesmo com esse acréscimo relevante. As parcelas caberiam no meu bolso, eu calculei mais ou menos 600, 700 reais, é isso aí. Obrigada. Agora eu gostaria de chamar a Giovana para dar continuidade.